Então, pessoal, a nossa aula sobre vírus, só revisando o que nós já tínhamos estudado em sala. Alguns cientistas consideram os vírus como seres vivos, outros não. Eu, particularmente, considero sim, uma vez que eles parasitam outros organismos, eles têm as mesmas características e se comportam do mesmo modo. Então, para mim, eles são seres vivos, de fato, são acelulares, não possuem células, são parasitas. E eles têm uma característica, que eles possuem somente um tipo de ácido nucleico, ou eles possuem DNA ou possuem RNA. O material genético dos vírus também funciona para a classificação do tipo de vírus. Nós temos vírus de DNA e nós temos vírus de RNA. Nunca vamos ter vírus com os dois ácidos nucleicos juntos. Os vírus eles vão causar as viroses, tá? Todas as doenças causadas por vírus são chamadas de viroses. Como nós já estudamos, as arboviroses, primeiro grupo de viroses que nós vamos citar, ela é transmitida pela picada de artrópodes. Aqui eu citei simplesmente as transmitidas pelo mosquito Aedes aegypti, que são a dengue, a zika, a chikungunya e a febre amarela. Depois nós temos algumas doenças exantemáticas, que têm como característica alguma alteração na pele do indivíduo, os exântemas. Nós temos a varíola, o sarampo, a catapora e a rubéola. Citei outras, que em outros momentos nós vamos ter aulas especiais, a AIDS, o HPV, a herpes e as hepatites virais. Por último, as doenças respiratórias. Inclusive, nós estamos passando por um momento de pandemia de uma doença respiratória. Nós temos as gripes, normalmente transmitidas por influenza, elas são sazonais. Sazonais significa que existem períodos onde vão acontecer em maior quantidade ou em menor quantidade. O COVID, o SARS e o MERS. As características, a característica física de um vírus, o modelo viral. O vírus ele sempre tem uma cápsula proteica e um material genético. Esse modelo que eu coloquei em questão é o bacteriófago. Vacinas do calendário de vacinação brasileiro que combate doenças virais. Podemos citar a vacina de hepatite B, a vacina de poliomielite, também chamada de paralisia infantil, a vacina de rotavírus humano, vacina de febre amarela, tríplice viral com a sigla SRC, que imuniza contra sarampo, rubéola e cachumba, a vacina de catapora, a vacina de HPV, a vacina tetraviral, SCRV, que imuniza contra sarampo, cachumba, rubéola, catapora, e a vacina contra o vírus influenza, a vacina contra gripe. Ainda dentro do estudo dos vírus, nós podemos citar os prions, ou prions, como a pessoa prefira falar. Prions são pedaços ou partículas proteicas, pedaços de proteínas, que por algum motivo começaram a transmitir doenças. Não são vírus, como eu acabei de falar, são pedaços deles. Não possuem material genético. Os prions, ou os prions, quando ele infecta o indivíduo, ele vai fazer com que o órgão afetado ele fique cheio de vacúolos. As doenças causadas, nós temos a primeira doença que ela vai afetar o gado, chamada de encefalite espongiforme, com a sigla BSE, também conhecido como mal da vaca louca. Em humanos, nós temos a descrição da curu, uma doença que surgiu na Nova Zelândia, e em caprinos, o scrapie. O BSE, ele, assim como as outras doenças, ele vai causar alterações neurológicas, porque o cérebro do indivíduo ele fica cheio de furos. A carne contaminada, ela também pode transmitir. E os sintomas, eles demoram cerca de mais ou menos 14 meses para surgir. Não tem cura. No caso da BSE e do scrapie, todo o rebanho ele é sacrificado. No caso de seres humanos, a doença surgiu na Nova Zelândia, onde tribos canibais ingeriram a carne de algum indivíduo, ou humano, ou qualquer outro animal que estivesse contaminado. O problema é que a parte nobre, que seria o cérebro, ela foi direcionada para as crianças e para as mulheres. Todos que consumiram terminaram em estado vegetativo e acabaram morrendo. Não há cura, no caso, para as doenças transmitidas pelos prions. Avançando os nossos conteúdos, agora nós vamos estudar sobre o reino Monera. Os vírus eles não têm um reino, por isso eles são estudados separadamente.
partir de agora, nós vamos estudar os indivíduos dentro dos reinos. O primeiro reino a ser estudado é o reino Monera. Características do reino Monera. Todos os indivíduos, eles são procariontes. Todos também são unicelulares e eles vivem de maneira colonial. Existem colônias dos grupos pertencentes ao reino Monera. Nós podemos citar como representantes as cianobactérias ou as algas azuis e as bactérias. As bactérias, elas são classificadas de dois modos, ou pelo método de Gram, é um método microscópico que se cora essa bactéria. A bactéria gram positiva ela é roxa, e a gram negativa ela é rosa. E o outro método mais conhecido, mais simples, mais acessível, é quanto à morfologia dessas bactérias, ou seja, estudando o formato. Nós temos primeiramente os cocos, que são as bactérias esféricas. Eu citei aqui os diplococos, elas são bactérias dispostas aos pares. Depois os estafilococos, que eles lembram cachinhos de uva. E os streptococos, que lembram colar de pérolas. Quando se observa no microscópio, os círculos que representam os cocos, eles estão mais ou menos nessa disposição. Na sequência, nós temos os bacilos, que eles são pequenos bastões, tá? Com essa caudazinha. Os vibriões, que lembram um formato de vírgula. Os espirilos, eles lembram uma mola, eles são torcidos em torno do próprio eixo.